Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Hoje nós vamos dar o passo a passo na estocagem, armazenamento. Então, o tema da aula, basicamente, será armazenamento, identificação e rastreamento de produtos dentro do estoque. Vamos começar a nossa aula? Passo a passo no armazenamento. Como vimos na unidade referente aos tipos de estoques, os profissionais que atuam nos almoxarifados ou depósitos podem ter em mãos todo tipo de materiais em função do perfil e do setor de atividade econômica da empresa em que atuam. Então, dependendo da empresa, nós vamos usar materiais diversificados. Embora a função tenha atividades universais, ela pode variar de atividade econômica para atividade econômica. Vamos ver então como seria isso. Passo a passo no armazenamento. Assim é possível, em uma mesma empresa, lidar com matérias-primas brutas ou beneficiadas, como peças, componentes, produtos em processo, semifaturados, semi-acabados, que retornarão à produção para serem submetidos a novos processos. Produtos acabados, embalagens, produtos avariados, vencidos, devolvidos para reparos, etc. Lembrando que é preciso muita atenção para que todos os registros e lançamentos sejam feitos, de preferência imediatamente à operação, ao procedimento. Então, a atividade dentro do almoxarifado, gente, dentro do estoque, dentro dos armazéns, é uma atividade muito intensa e muitas vezes um profissional iniciante fala, é muita coisa para fazer, depois eu faço as anotações. E com isso acaba esquecendo. O que vai acabar acarretando? Vamos ter um problema na hora de fazer os inventários. Na hora de fazer o inventário, vai dar diferença e você não vai lembrar que você esqueceu de lançar a entrada ou a saída de um produto. Então é de fundamental importância você, como profissional, executar essas atividades logo após a execução das mesmas, né? Para não ter problema depois. Não dá para confiar na memória. São muitos itens dentro do estoque, né? Como nós falamos, você pode ter vários tipos de estoque, de matéria-prima bruta, matéria-prima beneficiada, peças, componentes e assim por diante. Por isso que é muito importante o planejamento e a organização dentro da profissão. Todos os procedimentos de registro, cadastro, identificação, codificação, etiquetagem, estorno, lançamento, requisição, cancelamento de baixa, saída, entrada, transferência, emissão de notas, pedidos, autorizações, ordens de documentos quaisquer, enfim, todos os atos realizados devem ser devida e corretamente lançados no sistema de gestão de imediato sempre. Então, hoje as empresas estão muito modernizadas, não é? E toda empresa tem o seu terminal. Então, é muito importante, como acabei de falar, olha quantos procedimentos nós temos, né? Todos esses procedimentos seriam efetuados com segurança e muita atenção no sistema. Principalmente o problema de estorno. O que seria o estorno? Um lançamento errado. Eu fiz um lançamento errado, então eu quero deletar aquele lançamento, então isso é um estorno, né? Como se fosse uma operação bancária, muitas vezes. O programa processa todas as informações necessárias ao bom andamento do trabalho, desde que ela tenha sido devidamente alimentada. Então, o sistema ele tem, né, em algumas empresas, até inteligência artificial. Se os dados forem lançados corretamente, todo o processamento da matéria-prima e dos produtos na linha de produção serão automatizados. Mas, se lançados de maneira errônea, poderá gerar problemas, né? E aí, inclusive, prejuízo para a organização como um todo.
Procurar um erro devido a um procedimento não feito ou mal feito é quase sempre muito mais trabalhoso e demorado do que realizá-lo com cuidado e atenção no momento correto. É aquilo que a gente sempre ouve dos pais da gente. Filho, faça o trabalho bem feito. Se for mal feito, vai ter que ser feito 2 vezes. Você vai gastar o dobro do tempo e gerar baixa produtividade, trazendo problema para toda empresa e toda organização. Então, a gente já está vendo, para ter uma atividade adequada dentro dos estoques e almoxarifado, o profissional ele deve ser muito organizado e sistemático, né? Porque se não for, nós vamos ter grandes problemas. Então, a atenção é um dos requisitos fundamentais na ocupação do almoxarife e estoquista. Por sua vez, o manuseio dos produtos requer atenção constante. Acabamos de falar. Alguns produtos, dados seus tipos ou naturezas, requerem atenção redobrada. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes, está com produtos muito pequenos. Eu já entrei em almoxarifado, você tinha rolamentos, né? Tão pequenos e se cair no chão você perde, né? Se você não tiver o controle adequado, você pode ter problemas, né? Por serem muito sensíveis à movimentação ou perigosos, né? Uma fábrica de tinta, por exemplo, utiliza como matéria-prima explosiva. Tanto é que é proibido, né, entrar até com isqueiro dentro de empresas como essas, né? Mesmo não se considerando possíveis acidentes, os quais resultam em quebras, amassamentos, escape, derramamento, extravasamento e outros danos nas embalagens e nos produtos. Então, nós já tivemos um módulo falando sobre segurança, então é muito importante a gente tomar os cuidados devidos. Mesmo que eu leve um pouquinho mais de tempo, a atenção é fundamental para não fazer errado. Faça certo da primeira vez. Por essa razão, recomenda-se que não sejam feitos transbordos desnecessários de produtos, pois quanto mais operações são feitas, maiores são as chances de ocorrerem acidentes. Ao se retirar um produto com uma paleteira, por exemplo, deve-se mantê-lo sobre ela até sua posição no caminhão e, se possível, tanto o equipamento quanto a embalagem devem ser usados em sua capacidade total, de modo a evitar a repetição desnecessária de operações ou uso desnecessário de embalagem. Então é a questão do cuidado com acidentes e, principalmente, cuidado também para não haver desperdício, né, de embalagens e de produtos. Como a gente sabe, o almoxarifado funciona como se fosse um banco. Ali tem todo o capital investido da empresa. Cerca de 80% do capital de uma empresa está no seu estoque. Então, por isso que é muito importante o cuidado com segurança, o cuidado com protocolos de execução das principais atividades ali dentro executadas, né, com as unidades paletizadas. Do mesmo modo, toda a movimentação de materiais deve, de preferência, seguir um pequeno planejamento, em que se prevêem todas as operações que serão realizadas, quantos e quais equipamentos serão utilizados na movimentação específica, quais as características da carga e se a ser movimentada em termos de peso, tamanho, volume, cúbico, fragilidade, periculosidade, etc. Quantas pessoas realizarão a movimentação desses materiais? A duração estimada desse trabalho? Quais serão as etapas a serem cumpridas? Os pontos de origem e destino das mercadorias? Os trajetos e os números de percursos a se fazer, etc. Então aqui a gente vê que um instrumento muito importante no planejamento, na execução dessas atividades, para que não haja acidente, e porque você imagine, olha aqui nós temos um exemplo de um almoxarifado gigantesco aí. Imagine quantas empilhadeiras, paleteiras, né, carrinhos de mão não tem. Se não houver um planejamento de execução dessas atividades, nós podemos acarretar muitos acidentes, com prejuízo para a empresa e para a qualidade de vida dos operadores, né? Para isso a gente tem o fluxograma, né? O que é o fluxograma? É um diagrama, né,
um desenho esquemático que vai representar cada uma das operações que eu vou ter ali dentro na movimentação e logística dentro do almoxarifado. Se eu tiver isso tudo planejado, organizado, nós vamos garantir que a operação será a mais limpa e mais produtiva possível. Nesse sentido, deve-se sempre reservar o tempo necessário para sua execução em condições normais de ritmo de trabalho humano e dos equipamentos, e utilizar equipamentos e procedimentos adequados à operação que se vai realizar, evitando-se improvisos, atitudes ou ações não recomendáveis e frequentemente perigosas. Eu já estive no almoxarifado, gente, parece uma cidade, né? Tão grande que é Flashman Royal, aí na cidade de Pederneiras, né? Então, eles estavam contando na época os inúmeros acidentes que ocorrem por um descuido, né? Como é que se diz? As prateleiras são gigantescas. E a pessoa, normalmente, em vez de ela pegar um equipamento que seja mais adequado, ela pegou uma empilhadeira comum e subiu no garfo para pegar uma determinada mercadoria, né? E quando foi fazer isso é natural. Houve um acidente. Ele caiu, né? Quase morreu o operador e também trouxe dano, porque acabou derrubando toda aquela mercadoria que deveria ser utilizada a um outro equipamento. Então a gente deve sempre pensar nas operações mais seguras e usando os equipamentos necessários. Não esquecendo também os EPIs, nós temos alguns exemplos. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual, cinto de segurança, né? Cabos, né? Capacete, óculos, luva, como estamos vendo ali. Em muitas operações também requer o uso de calçado adequado, como sapatos com ponteira de aço, né? Alguma coisa pode cair no seu pé e você está protegido. É muito importante todo esse cuidado em cada uma das operações nos almoxarifados. Qualquer acidente pode provocar lesões sérias e por vezes permanentes ao trabalhador. E quando isso felizmente não acontece, há grande possibilidade de danos às mercadorias, aos equipamentos ou às instalações. Nós estamos vendo aqui um equipamento, né? Um guindaste, e sofreu uma avaria muito grande por levantar um produto, né? Um equipamento muito mais pesado do que a possibilidade da ferramenta, gerando inclusive danos, né? Irreparáveis. Imagine quanto aqui não fica a manutenção de um equipamento quanto esse, né? É muito importante esse cuidado. Em todos os casos, a perda de tempo e de esforço na operação frustrada, ou seja, eu fiz uma atividade que não deu certo, usei um equipamento inadequado, vou ter que fazer as correções necessárias e com danos. Aqui no caso, felizmente, só foi materiais, mas poderia ocorrer danos físicos e até morte de trabalhadores, né? Há sempre perda de tempo e de esforço nas operações frustradas, né? E quase sempre a necessidade de serem realizadas várias outras operações de reparo que não deveriam ocorrer para poder consertar a operação ou reparar os danos. Então, por isso que é muito importante, gente. Quando a gente vai na casa da gente fazer qualquer atividade diferente, né? A gente planeja. Hoje eu vou lavar o carro. Hoje eu vou fazer uma manutenção numa máquina de lavar, não sei, que está vazando. Eu tenho que fazer todo o planejamento. Quais as ferramentas que eu vou usar? Eu tenho tudo necessário, né? E quanto tempo eu vou levar? Se eu tenho realmente todo o tempo necessário para fazer as operações. Numa organização, muito mais, né? Nessas situações, é comum que ocorram prejuízos financeiros para a empresa e para o trabalhador. Olha o que aconteceu aqui, ó. Nós estamos aí no cais, né? Pode ser um cais do Porto de Santos, e onde nós temos, né, esses containers. E por um erro de um operador, caiu tudo ali, ó. Tá vendo? Olha o prejuízo. Olha o trabalho que vai dar para reorganizar toda essa carga, né, em cima dos navios, né?
e quando não ocorre danos em alguém ficar ferido com uma operação como essa. Devem ser utilizados preferencialmente meios mecânicos para a movimentação de cargas, evitando riscos físicos, corporais, por excesso ou inadequação de esforço ou movimentos, e buscando-se preservar as indicações da ergonomia, obtém-se assim prioritariamente ganhos de segurança pessoal e preservam-se também os produtos ou materiais manuseados. Então, o que é ergonomia? Nós já falamos, né? Que é a adequação do trabalho ao meu esforço físico. Por exemplo, se eu estou numa máquina, operando uma máquina, será que não existe um banco ou um ajuste adequado para ficar à minha altura, para que não haja desgaste físico, né? E quando eu vou fazer um transporte de um equipamento, será que ele está ajustado para a minha operação? E cada pessoa tem um biotipo e deve ser ajustado, né? E tudo deve ser manuseado usando meios mecânicos, justamente para evitar danos nas mercadorias, fazer o transporte logístico adequado, evitando acidentes. Outras vantagens de utilizar meios mecânicos para a movimentação são os ganhos de produtividade, pela não realização de operações interrompidas, incompletas, frustradas ou inadequadas, que demandam tempo e esforços extras para serem refeitas. Então é sempre aquilo, toda operação obedecendo um critério de planejamento feito com a supervisão, de maneira que a gente tenha um ritmo de trabalho que não seja estressante para o operador e que não ocorra acidentes e nem danos à matéria que está sendo armazenada. E nós estamos vendo o carrinho, né? E a carga sendo ajustada de maneira eficiente. Pensar sempre antes de agir permite avaliar se ocorrerão dificuldades ou duplicidades nas ações, se alguma delas podem ser dispensadas ou simplificadas, se requerem procedimentos, equipamento de segurança ou cuidados especiais e assim por diante. Então, por isso que é importante trabalhar com o fluxograma, né, que eu falei agora há pouco. Se eu consigo planejar quais são as etapas, quais são os equipamentos, qual o tempo, qual o público, as pessoas, os operadores que vão executar a operação, certamente eu vou ter menos problemas, né? O planejamento é necessário. Vamos agora para um tema muito importante, que é identificação e rastreamento. Depois que as mercadorias passam pelo recebimento e, portanto, estão para ser armazenadas, ou quando devem ser novamente conferidas, caso o recebimento e o armazenamento sejam setores distintos dentro da empresa e as operações realizadas por pessoas diferentes no almoxarifado, para que não haja dúvidas quanto à exatidão do lote, elas antes devem ser codificadas para que todos os dados de sua identificação sejam facilmente acessíveis. Nós estamos vendo o exemplo aqui, né, da logística, num desenho de como é que as operações são feitas, identificação, e aqui na parte prática, né, nós temos ali um leitor de código de barras manual, em que a pessoa está cadastrando o produto depois de ser identificado. Um processo bastante simples e que não requer equipamentos especiais, portanto de baixo custo, é baseado na utilização de códigos que são sequências de números ou letras. Então são o quê? Códigos alfanuméricos, exclusivos. Assim facilmente se pode identificar e localizar um produto, tanto no estoque quanto nos sistemas de controle, como por exemplo as fichas simples, nas quais se farão os lançamentos das entradas e saídas do item, de modo a saber a qualquer momento quantas unidades existem disponíveis. A gente vê muito isso, né, nos estoques de empresas que trabalham com eletrodomésticos, né? Então você tem ali no computador ou no terminal toda a informação necessária, e por isso que é importante essa codificação sempre utilizando o código de barras, né? Ou QR Code, que nós vamos falar logo adiante. Esse processo, código de barras, que veremos em breve, em geral segue uma lógica em que alguns números identificam um grupo, a categoria,
a família e a classe que pertence o produto e outros produtos, e o produto específico. Assim, nossa cozinha, né, está citando aqui como exemplo uma cozinha, por exemplo, categoria de produtos, produção de doces, código 1 ou AA. Grupo do tipo de doce, bolos, código 02. Classe do bolo, bolos de chocolate, código 01. Família de ingredientes, cacau em pó, código 11. Tipo de unidade, caixa de 200 gramas, código 200. Tá vendo? Todos esses códigos eles vão estar na identificação do produto, no QR Code ou então no código de barras, como nós estamos vendo aqui, né? Como exemplo. Então, toda essa numeração em alfanumérica vai representar exatamente todas essas informações do produto. Desse modo, o código completo que identificaria o item cacau seria 01, né? 02, 01, 11, 200 ou AA 02, 01, 11, 200, reproduzindo tudo que nós acabamos de falar, né? Vou até voltar aqui, né? Espera um pouquinho, eu vou retornar aqui. Olha, então, categoria de produtos, né? Produção de doces, AA ou 01, olha lá, está ali o primeiro número, 01 e aqui AA. Depois, grupo do tipo de doces, bolo, 02, então depois do algarismo 01 vem o 02. Ou depois do AA, que é uma mera convenção, eu vou para o 02, né? Depois, classe do bolo, código 01. Vamos ver onde está o código 01? Vem depois, tá vendo? Ó? 01, 02, 01. O 11 vai ser o quê? Família de ingredientes, cacau em pó. E por último, o código 200, que nós estamos vendo aqui. Esse código seria anotado em todas as caixas de cacau e na prateleira onde ficariam guardadas, bem como na ficha de controle de estoque. Nesse caso, a ficha deveria prever a existência de caixas com outras capacidades, como por exemplo 500 gramas, 1 kg e etc. Então aqui nós temos um exemplo, né? Os códigos são gerados individualmente no Cadastro Nacional de Produtos, né? Exclusivo para cada item comercial, deve ser atribuído pelo detentor da marca do produto. Ok, gente? Vamos em frente, estudando identificação e rastreamento de produtos. Na primeira classificação, aqui denominamos categoria. Poderíamos ter produção de salgados, por exemplo, ou de refrescos, etc. No que chamamos grupo, poderíamos ter itens para a produção de pavês, sorvetes, etc. Na classe do bolo, de banana, de laranja, na família, chocolate em pó, farinha, fermento em pó, etc. e assim por diante. De modo que cada classificação seguiria a sequência dos números 01, 02, 03 e assim sucessivamente. E aqui nós temos um exemplo de um código de barras, né, de um produto alimentício. O princípio é uma primeira classificação que agrega toda uma linha de produtos. Outra classificação específica, o tipo de produto completo. Outra denomina de forma mais particular a espécie do produto. Uma outra classificação individualiza o produto em si. No nosso caso, o ingrediente cacau, e a última descreve a capacidade da embalagem. Ok? O processo mais eficiente é o de etiquetagem, com a impressão das etiquetas mediante a utilização do código de barras, que são afixadas em caixas, peças, volumes, etc., se não vierem previamente etiquetados pelo fornecedor. Nesse caso, é utilizada a tecnologia de impressoras de código de barras, impressoras térmicas, leitores e coletores de códigos. E nós temos o exemplo de um operador etiquetando os produtos antes de serem deslocados para o seu armazenamento no almoxarifado. O código de barras é uma representação de letras e números, como eu falei, alfanumérica, e a sua leitura permite ter acesso a várias informações de modo absolutamente seguro, não sujeito a erros e instantâneo, que são processadas em tempo real, aumentando consideravelmente, dessa forma,
a produtividade do processo. Nós já estamos acostumados, quem vai sempre no supermercado encontra nos produtos esse código de barras. E quando a gente passa pelo caixa, a caixa com leitor de código de barras, então tem instantaneamente o valor e toda a descrição do produto, prazo de validade e tudo mais. Os leitores, como nós temos dois exemplos aqui, o coletor de dados e um leitor de código de barras. Qual a diferença? O primeiro aqui, ele faz a leitura e armazena, né, no seu processador as informações. E o leitor de código de barras, ele projeta uma luz, né, laser para fazer a leitura e então consegue instantaneamente também obter essas informações. Os leitores, como o nome diz, apenas leem o código de barras, enquanto os coletores registram as informações para serem posteriormente processadas no sistema. É o primeiro exemplo. Alguns têm pequenas impressoras acopladas, como os utilizados pelas companhias de abastecimento de água e de eletricidade, e aí imprimem a conta no próprio local, após a leitura do hidrômetro. Eles são utilizados comumente para registro, identificação e catalogação dos produtos que estão dando entrada na empresa, entre outras funções. E aqui, gente, encerramos então a nossa 16ª aula do nosso curso de almoxarife estoquista, um conteúdo mais técnico, falamos um pouco sobre armazenamento, identificação e rastreamento de produtos. A nossa 17ª aula nós vamos continuar falando desse tema e é um tema bastante vasto. Agradeço a atenção de todos e uma excelente semana e até a próxima aula. Muito obrigado.